Olá, pessoal. Então, agora a correção daquela atividade de língua portuguesa, né? Da última quinta-feira do dia 14, onde era para ler a notícia do lobo-guará, né? Que eu postei para vocês e preencher esse mapa conceitual com algumas informações. Então, olha só, quem que é o foco da notícia? Nós já sabemos que é o lobo-guará. Depois pede algumas características sobre ele. Eu coloquei aqui embaixo. Eu achei que ficou melhor, tá? Porque os quadrinhos são pequenos. Então, tem algumas, vocês não precisam colocar todas. Ali pediu somente 5 características. Então, pelagem avermelhada, né? É uma característica. Orelhas grandes é outra. Patas negras. Magro, distinto, dócil, inofensivo ao homem. Então, essas são algumas características, vocês podem selecionar algumas, né? Onde essa espécie é comum? Ela é comum no Brasil, certo? Então, o lobo-guará, ele é comum no Brasil. Ele é do habitat do Brasil. Por que ele é confundido com o lobo-mau? Porque, se a gente relembrar algumas histórias infantis, o lobo é considerado mau, né? Por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho, né? E qual que é a importância social dessa notícia? Para que serviu essa notícia? Para divulgar que o lobo-guará está sendo ameaçado de extinção, né? Então, as pessoas são os caçadores estão caçando ele, então ele está sendo ameaçado de extinção. Não só pela caça, como também... desculpe. Pela destruição do habitat dele, ele vai procurar outros locais, morre atropelado, então tem várias causas, né? Então, essa é a importância, fazer esse alerta, certo? Depois aqui vem algumas regrinhas de acentuação, né, das palavras, que eu pedi para colar no caderno, né, imprimir e colar, ou copiar, né, quem não tiver a oportunidade de imprimir. Vem falando das regras das paroxítonas, né, que é aquelas terminadas, né, em R, U, X, I, N, L, né, são acentuadas, certo? E também terminadas em PS, L, I, X, AN, US, AN, N, R, uns, tá certo? Aqui também reforçando, proparoxítonas, todas são acentuadas, eu já falei isso para vocês, né? Onde tem a antepenúltima sílaba mais forte, como por exemplo, na palavra Júpiter, né? Paroxítonas, todas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em, ens e an. Então, essa regra aqui resume bem mais do que aquela acima é só para especificar. E aqui, só reforça o seguinte, que as que forem terminadas em A, E, O, em, ens e an não são acentuadas, o restante todas são. Oxítonas são acentuadas, aquelas que terminam em A, E, O, em, ens, el, ei e oi, se forem seguidas ou não de S. Aí tem os exemplos, né? Pará, café, giló. E os monossílabos tônicos, né? Que são palavras de uma sílaba só, terminadas em A, E, O, el, ei, oi, como pá, fé, só. Então, essas são acentuadas, correto? Seguindo, gente, nós temos agora algumas atividades. Então, a primeira vem, né? O sapo e a borboleta. Sabia que sou mais bonita? A borboleta disse ao sapo. Obre batráquio asqueroso. O que você é se causa nojo? E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu a borboleta. Bonita é minha natureza anfíbia. O que também me protege mais... Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre viajo sobre todos os animais. E num segundo o sapo projetou a tamanha língua no espaço, acabando assim com o embaraço, né? Se alimentou da borboleta. Então a primeira parte vem pedindo aqui, ó, 3 paroxítonas terminadas em ditongo, né? Então,
As paroxítonas que nós temos ali, já veio até a respostinha aqui, né? Que eu esqueci de tirar, mas é bom que a gente vai reforçando. Batráquio, anfíbia e língua. E as oxítonas terminadas em é e até, tá? Tem outras ali também, tá? Mas pode ser é e até. E depois pede para assinar a única alternativa correta, né, nas questões abaixo. Quais não são paroxítonas nessa seleção de palavras aqui, ó? Na primeira, aqui, a letra A, né? Lugar, atrapalhar e aliás. Lugar é oxítono, atrapalhar é oxítono, aliás é oxítono. Então, as únicas que não são paroxítonas são essas aqui. Então, marco X. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí vem falando, a palavra árvore é uma oxítona. Ela não é um oxítono porque é a antepenúltima sílaba, né? Então, a alternativa correta é que todas as proparoxítonas são acentuadas, porque todas as oxítonas não são acentuadas. Então, é a primeira alternativa. Depois era para assinalar as proparoxítonas. Gente, é a mais fácil da gente encontrar. Por quê? Porque todas são acentuadas e na antepenúltima sílaba. Então, vem, ó, óculos, elétrico, pêssego, próximo, último, romântico, mínimo e relâmpago. Aí agora era para observar a sequência abaixo e em relação à sílaba tônica, ó, história, amigo, língua, caderno, chinelo. O que elas têm em comum? Todas elas são o quê? Paroxítonas, certo? Agora nós temos uma tirinha aqui, né, do Cebolinha e o Cascão. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já? Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Né? Estava sentindo falta dela. Aí tá pedindo as palavras oxítonas da tirinha, que são você e será. E a proparoxítono, que é Mônica. Aqui era para acentuar os paroxítonos terminados em ditongo. Quais são? Dicionário, né, acentuado, mágoa, área, sério, série, espontâneo, exercício, água e pátio. Era só colocar os acentos, né? Agora, aqui nessas 8 palavras, está escondido um provérbio muito conhecido. Você vai descobrir copiando a sílaba tônica. Então, se eu for copiar a sílaba tônica de cada pau, da letra A, né? Sílaba tônica é o quê? Cão. Então, vem cão. Depois da letra B, que, né? C. Aí vem aqui da letra C, só, ladra, não morde. Cão que ladra não morde. Aliás, cão que só ladra não morde. A gente encontra aqui o provérbio, né? Continuando, pediu para escrever a regra de acentuação das palavras proparoxítonas. Então, qual que é a regra? Todas são acentuadas, certo? São acentuadas palavras paroxítonas terminadas em. Aí eu peguei aquela regra geral que é mais, que é menor, né, para facilitar. Todas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em, ens e an, seguidos ou não de es, tá? E são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, El, E e Oi. E aqui era para acentuar quando fosse necessário, tá? Então, aqui eu coloquei o acento em todas as palavras, ó, bônus, fáceis, órgão, límpido, que precisava, tá? Que tem que ter o acento. Horário, tênue, história, parabéns, armazéns, cipó, hífen, árvore, pássaro, repórter, táxi, mói, céus, destrói, réu,
saída, saúde, baú, saíste, caíste, pálido, através, Márcio, órfãs, júri, raízes, 3, graúdo, fácil, francês, reúne, papéis, português, tá? Então são essas aí. Quem quiser pausar o vídeo para corrigir direitinho, facilita, tá bom?